encontro anterior, nós falávamos da primeira fase da vida de Santo Antônio Maria Claret, que era a infância e adolescência e o período da juventude, né? E nós vimos aí vários episódios da vida dele, sobretudo a sua devoção à Nossa Senhora, o amor incansável à Igreja, mas também vimos traços da sua obediência, traços da sua vida marcada por uma profunda fé. E hoje nós vamos entrar um pouquinho na autobiografia, nos números que seguem, o número 77 até o 112, que fala sobre a vocação de Santo Antônio Maria Claret. É um período muito interessante também na vida dele. Lembre-se que o último episódio que nós comentamos anteriormente falava das decepções que o Padre Claret teve em relação ao mundo, né? Ou seja, a pessoa que roubou ele, depois isso foi enfraquecendo toda a sua fé também naquele momento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse início da vocação do Padre Claret. Lembre-se que ele estava na igreja quando ele ouve na missa aquela passagem do Evangelho de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Essa foi a palavra decisiva, né? Um momento decisivo para a vida dele. E a partir disso ele começa a rever toda a sua história. E a autobiografia, no número 77, começa exatamente falando dessa situação de crise que o Claret passou aí no período já depois de sair da tecelagem, né? Então o número 77 diz assim: desiludido, enfastiado e entediado do mundo, pensei em deixá-lo e fugir para uma solidão, tornar-me cartucho. E com esse objetivo e finalidade realizar os meus estudos. Considerei que faltaria ao meu dever se não comunicasse essa atitude ao meu pai. Contei a ele o meu propósito na primeira ocasião que tive e em uma das muitas vezes que ia a Barcelona por questões comerciais. Então, a decepção que o Claret teve com o mundo, né, com a maldade do mundo, foi um dos grandes motivos para a sua busca ao seminário, à vida sacerdotal. A Cartucha é um monastério fundado por São Bruno, é um dos mosteiros mais austeros que existem no mundo. Talvez seja o mais austero, mais do que os trapistas, né? Quem conhece um pouco a vida dos trapistas sabe que eles têm uma vivência de vida monástica muito radical. Os monges da Cartucha eram muito mais austeros do que os monges trapistas. E o Claret, inicialmente, ele tem essa motivação de ir para os cartuchos para fugir do mundo, se isolar. Foi o primeiro desejo dele. E quando ele comunica essa vontade para o pai dele, né, o pai dele diz assim: não quero tirar a sua vocação. Deus me livre disso. Mas pense muito bem e encomende-se a Deus e consulte o seu diretor espiritual. E se ele disser que esta é a vontade de Deus, eu a acato e aceito, por mais que sinta em meu coração. Contudo, se for possível, em vez de se tornar monge, seja sacerdote secular, eu gostaria mais. Contudo, faça-se a vontade de Deus. Então o pai dele não impediu que ele se aventurasse
no chamado, na vocação. Mas não era do agrado que ele fosse para a Cartucha, né? A família também queria que ele fosse padre secular e ficasse por perto. Tá? E nós vamos ver que durante todo o período de busca do padre Claret, a Cartucha foi uma das... era algo que ainda latejava no seu coração. Até um momento muito forte em que, quando ele entra no seminário, né, nós vamos falar isso depois de uma forte tentação, tem ele rever todos os seus conceitos. Né? Esse período da vocação de Claret, que nós chamamos de fuga para a Cartucha, é um período muito importante. Só que o Claret, ele entra realmente na vida religiosa, né, na vida sacerdotal, ou na formação sacerdotal, por volta do ano de 1829, quando ele foi para Salem, e ali ele, então, toma a sua decisão. Depois ele vai conversar com o bispo, e o bispo o aprova, né, lhe dá a oportunidade para que ele entre e faça uma experiência vocacional dentro daquela diocese. É claro que o Claret teve muita assistência espiritual. Em momento algum ele deixou o seu diretor espiritual de consultar as pessoas para discernir a sua vocação. Acho que esse foi um dos dados mais importantes que nós temos desta época. Tá? E ele tinha uma vivência de pastoral, de igreja muito forte, porque ele ajudava diariamente no apostolado dentro da própria comunidade. Um outro aspecto importante, quando ele entra na filosofia, né, ele fala que ainda alimentava o desejo de ser um monge cartucho. Quer dizer, isso nunca foi tirado dele. E ele diz assim: muitas vezes, quando eu ia me confessar, falava ao meu diretor do desejo que ainda alimentava de entrar na Cartucha. Por esse desejo, o diretor chegou a crer que Deus me chamava para ingressar nela. De tanto ele falar, né, que tinha vontade de ir para o mosteiro, até os confessores estavam realmente acreditando que, de fato, talvez fosse a vocação dele. Escreveu ao padre prior: ficou decidido que, ao terminar o curso daquele ano, eu seria encaminhado para a Cartucha. Com efeito, o diretor entregou-me 2 cartas, uma ao prior e uma a um outro religioso conhecido meu que lá residia. Eu, muito contente, empreendi a viagem a Barcelona e depois a Badalona e Monte Alegre. A Cartucha ficava numa cidade, né, num distrito ali que se chamava Monte Alegre. Pouco antes de chegar a Barcelona, desencadeou-se uma tempestade tão grande que metia medo. Por ter estudado muito naquele ano, tinha o peito enfraquecido. E para proteger-nos da forte chuva que caía, pusemos-nos a correr. Abatido pela fadiga de tanto correr, e com o mormaço que se levantava da terra seca e quente, me deu forte asfixia. O que me fez pensar: talvez Deus não queira que vás a Cartucha. Então ele interpreta este fato, né, como um desejo de Deus para que ele não fosse para o mosteiro. Ele começa a rever a sua vida aí e sente que Deus tinha outros planos para ele do que, de fato, ir para a Cartucha. E quando ele comunica esse fato para o diretor espiritual simplesmente se cala. Não fala nem que estava bem, nem que estava mal. No fundo, ele sabia que esse não era o desejo de Deus para ele. Né? Então,
É um fato muito significativo da vida do Claré. E aí tem um dado muito importante, né? Quando ele volta ali para Sallent, naquela época se concedia alguns benefícios nas paróquias para algumas pessoas. Os benefícios para algumas pessoas eram como se fossem sacristãos. O sacristão mor de uma paróquia, entendeu? E naqueles dias, uma dessas pessoas que era para receber este benefício, um estudante no caso, né, talvez um seminarista também, não pôde e foi concedido o benefício de ser sacristão mor da igreja de Sallent por algum tempo ao padre Claré. E isso foi muito importante para ele, porque foi como se fosse uma confirmação da sua vocação. Há uma identificação com todo aquele trabalho que havia dentro daquela paróquia ali. No dia 2 de fevereiro de 1831, ele diz que recebeu esta grande graça. O bispo fez a tonsura e o vigário-geral a colação. No dia seguinte, fui a Sallent para tomar posse do referido benefício. A partir desse dia, vesti os hábitos talares e comecei a rezar o ofício divino. Por ocasião das festas do Natal, Semana Santa e nas férias, ficaram em Sallent por causa do benefício. O resto do ano ficaram em Vic por causa dos estudos. É como se ele fosse o cerimoniário daquelas principais celebrações que haviam, né, na igreja. Então era um benefício que se concedia a alguém. E ele fez muito bem, utilizou muito bem desse benefício para dar todo um impulso, né, para a sua vocação. Anualmente, por ocasião da Quaresma, na mesma igreja do colégio ou seminário, fazíamos o retiro espiritual. E aqui tem uma coisa muito interessante, na autobiografia, o número 92. Ele dizia que toda vez que eles faziam o retiro, o bispo participava junto. E ele diz assim: lembro-me que em alguns dos sermões o bispo dizia: se alguém perguntar por que o bispo dedica tanto tempo aos estudantes, a resposta será: sei o que faço. Se conseguir que os estudantes sejam bons, depois serão os bons sacerdotes e bons párocos. Que sossego terei então? Muito convém que os estudantes se nutram da piedade enquanto estudam. Do contrário, tornam-se soberbos, que é o pior que pode acontecer, pois a soberba é a origem do pecado. É preferível que saibam um pouco menos, mas que sejam piedosos, do que saber muito, mas com pouca ou nenhuma piedade, porque aí se inflam com o vento da vaidade. Aliás, eu até quero mandar isso aqui para alguns bispos. Né? Essa parte aqui que eu acho que está bem interessante. Assim. O número 92 da autobiografia. Isso foi muito importante para o Claré. Né? Ele teve uma experiência muito forte aí, porque isso vai ajudá-lo depois no seu ministério episcopal, que nós vamos falar em outro momento. Né? O Claré, quando se ordena bispo, vai levar muito em consideração essas palavras que o bispo lhe disse, porque ele também foi um excelente bispo e renovou várias partes da igreja, sobretudo na Espanha, em Cuba, onde a igreja estava aí decadente. Tá? E ele diz assim, que depois do primeiro ano de filosofia, ele já não pensou mais em ser monge cartucho e reconheceu que aquela vocação era uma vocação passageira. O Senhor levava-me mais longe para afastar-me das coisas do mundo, e assim, desprendido de todas elas, ficasse no estado clerical, como o próprio Senhor me deu a entender depois.
Então ele entende que ele não precisava ir para Cartucha, ser monge, para se afastar das coisas do mundo. Mas era exatamente dentro do estado clerical dele, no mundo, que ele ia conseguir viver essa vocação e fazer essa separação do que realmente é o mundo e o que realmente a vocação sacerdotal lhe pedia e exigia. Tá? Os números seguintes falam então da sua participação ou do seu ingresso em vários movimentos que haviam na igreja naquela época, né? Como a Confraria do Rosário, a Confraria de Nossa Senhora do Carmo, a Confraria das Dores. Eram movimentos, associações que já naquela época ajudava o povo no seu processo de vivência espiritual. Ele diz também o seguinte, que no período da filosofia, quando ele cursava o segundo ano de filosofia, ele teve um resfriado e uma constipação muito grande no seminário. O Claret tinha uma saúde muito frágil, por incrível que pareça, né? Ele foi acometido em vários momentos da sua vida de várias enfermidades aí. Num daqueles dias em que eu estava acamado, às 10h30 da manhã, sofri uma tentação terrível. Recordaria a Maria Santíssima, invocava o anjo da guarda, rogava aos santos de meu nome e de minha especial devoção. Esforçava-me por fixar a atenção em objetos diferentes, distrair-me e assim afastar e esquecer a tentação. Certamente era alguma tentação contra a carne mesmo, tá? Contra a castidade. Essa era a mais forte. E ele diz assim no número 96 da autobiografia: finalmente virei-me para o outro lado da cama para ver se assim afastaria a tentação. Eis que se apresenta Maria Santíssima, formosa e graciosíssima. Seu vestido era carmesim, o manto azul, e entre seus braços vi uma enorme grinalda de belíssimas rosas. Em Barcelona eu tinha visto rosas naturais e artificiais muito bonitas, mas não eram como estas. Como tudo aquilo era belo. Ao mesmo tempo em que estava na cama, como que pasmado, via a mim mesmo como um menino branco formosíssimo, ajoelhado e com as mãos juntas. Eu não perdia de vista a Virgem Santíssima, em quem tinha fixos meus olhos. Recordo-me muito bem de que tive este pensamento. É mulher e não provoca nenhum mau pensamento. Pelo contrário, afastou de mim todos os outros. A Santíssima Virgem dirigiu-me a palavra e disse: Antônio, se venceres esta coroa será tua. Eu estava tão preocupado que não conseguia dizer-lhe uma palavra sequer. E vi que a Santíssima Virgem punha em minha cabeça a coroa de rosas que tinha em sua mão direita. Naquela criança via-me coroado de rosas. Nem depois disso disse palavra alguma. Isso é um fato muito, muito especial na vida dele, porque lembra que nós falamos de outro, né? Que Maria o salvou lá do momento da morte, né? Na praia, e aqui é um outro momento em que Maria intervém na história dele para ajudá-lo a vencer uma tentação. E aí ele diz que tenho certeza de que eu não estava dormindo, apesar de que ele estava doente, gripado, né? Mas ele afirma, tenho certeza que eu não estava dormindo. Isto me fez acreditar que foi uma visão real e uma especial graça de Maria. Pois a partir daquele momento eu fiquei livre da tentação e por muitos anos estive livre de qualquer tentação contra a castidade, e se depois tive alguma, foi tão insignificante que nem merece o nome de tentação. Graças a ela. Né? Depois vem o período da ordenação sacerdotal. Tudo na vida do Claret foi muito precoce. Também a ordenação dele foi precoce, podemos dizer. Havia um tempo de preparação entre a filosofia e a teologia, e depois
receber as ordens menores, diaconato e tudo isso daí. Era muito tempo. Mas, por alguma graça especial, o Claret acabou realizando essas etapas formativas num tempo bem anterior aos demais estudantes que faziam com ele. Então ele diz assim, que em geral, quando os candidatos concluíam o 4º ano de teologia, depois de 10 dias de retiro espiritual, recebiam as 4 ordens menores. Terminado o 5º ano, recebiam a ordem do subdiaconato, depois de terem feito 20 dias de retiro espiritual. Concluído o 6º ano de teologia, após 30 dias de retiro espiritual, recebiam o diaconato. E finalmente, ao terminarem o 7º ano, após 40 dias de retiro, recebiam o presbiterato. Embora continuasse vigente o costume, comigo aconteceu de forma diferente. O bispo quis ordenar-me antes, ou porque precisava de alguém para rezar missas, ou porque já tinha idade suficiente. Foi assim. Concluído o 1º ano de teologia e iniciado já o 2º, recebi as ordens menores. Nas têmporas de Santo Tomás de Aquino. As têmporas seriam o período do advento. Tá? Assim, aqui, no caso, nas têmporas de Santo Tomás de Aquino, seria próximo da festa de Santo Tomás de Aquino. Depois ele foi receber... Depois, nas têmporas da Santíssima Trindade, de 1834, concedeu-me o subdiaconato. Ele era o primeiro dos diáconos, e eu o primeiro dos subdiáconos. Na verdade, assim, ele fala que na mesma cerimônia teve a ordenação de um diácono, que era o primeiro dos diáconos, e ele era o subdiácono. Depois ele diz o seguinte: nas têmporas de Santo Tomás, no mesmo ano de 1834, recebi o diaconato. No dia 13 de junho de 1835, fui ordenado presbítero pelo bispo de Solsona, pois o bispo de Vic estava enfermo. E ele diz que cantou a primeira missa na sua terra natal, para grande satisfação dos parentes e de todo o povo, no dia 2 de agosto daquele ano. Então, um pouquinho dessa experiência, né, de como se deu a ordenação dele. Quando ele termina, quando ele é ordenado, então ele já começa a exercer o seu ministério ali mesmo em Salem. Ele se torna vigário paroquial da paróquia de Santa Maria de Salem. Tá? E fez todo o trabalho de evangelização, de pastoral ali naquela comunidade paroquial. O que isso nos leva a pensar do Padre Claret? Né? Que desde cedo ele já tinha, de certa forma, Deus já o havia escolhido para o ministério sacerdotal. Porque a vocação dele vem do berço. Lá com 5 anos, lembra? Começava a pensar na eternidade, nas pessoas que se condenariam, enfim. Então, toda a vida do Claret foi sendo trabalhada, preparada para a sua ordenação. Mas há uma insatisfação muito grande na vida dele. Veja que toda aquela questão de fuga mundis ali, o desejo de fugir do mundo, também causa no Padre Claret uma insatisfação do resto da vida. Como padre diocesano, o Claret também não está satisfeito. Nós vamos falar sobre isso quando entrarmos na parte das missões no próximo mês. Porque agora ele começa a despertar o desejo de ir para as missões, de ser missionário. E aí ele vai até Roma, deseja
se apresentar a propaganda FIDE, né, que é o órgão que a igreja tem para as missões, com o desejo de se oferecer para ser missionário em outras partes do mundo. Só que até chegar a isso, nós vamos ver que o Claré vai passar por uma série de etapas, de situações, né, inclusive de, como se diz, de provas no seu próprio ministério, no seu próprio sacerdócio. Mas isso nós vamos falar depois no próximo mês. Não sei se alguém tem algum comentário. Eu gostaria de saber... Podia vir aqui mais próximo, né? Para falar perto da câmera. Eu nunca li a respeito sobre os cartuchos. O que é que tem... Daí fica melhor. Aqui na frente? Você ligou ali? Oi, som, poxa. Eu gostaria de conhecer um pouquinho sobre esse desejo dele ir para a cartucha. Eu nunca li a respeito da cartucha e sei muito pouco dos trapistas. Então eu gostaria de saber o que é tão rigoroso na cartucha que o encantava tanto. O que mais encantava o Claré na cartucha era a solidão. O gosto pela solidão. Mas isso tem a ver, dentro do contexto aqui, com essa decepção de mundo. Mas os monges cartuchos, eles são monges que vivem a solidão e o silêncio absoluto. Ainda conservam, nos dias de hoje, essa regra. Mesmo dentro assim, mesmo dentro da modernidade, da situação de mundo hoje, os cartuchos ainda conservam essa regra. Eu não saberia dizer, eu não sei se no Brasil, acredito que no Brasil nós não temos. Nós temos trapistas, tá? Inclusive só tem uma comunidade de trapistas na América Latina, que é aqui no Brasil, no Campo do Tenente, aqui perto da Lapa. Vale a pena vocês conhecerem, é um estilo de vida muito, muito bonito. Mas os monges trapistas hoje também já convivem com a modernidade. Eu não sei responder em relação aos cartuchos como é a vida deles. Talvez vocês pudessem pesquisar um pouco, né, nas redes sociais sobre a vida de São Bruno, sobre o espírito do monastério, como que se estrutura a ordem, e eu acho que isso daí vai ajudar vocês também. Sim, eu me recordo que visitando os trapistas, periodicamente no dia eles fazem oração comunitária. Todos. Então eu fiquei pensando, nós vamos pesquisar, mas será que os cartuchos, dentro dessa solidão tão drástica, será que eles fazem oração até em conjunto? Fazem. Todas as horas canônicas da igreja eles fazem. Começar pela primeira hora, que deve ser por volta das 4 da manhã, né, até a última hora, que é as completas. Porque os mosteiros, nos mosteiros, o ritmo de vida é um pouquinho diferente do ritmo nosso aqui fora. Eles acordam muito cedo, mas também dormem muito cedo. Né? As horas completas... As horas completas é a última hora da noite. Os meninos fazem que horas? Vocês fazem às 9, né, Cris? Mas cada lugar estrutura de uma forma. Nos mosteiros eu acredito que seja um pouco antes. 8 por aí, né? Teria que ver como... Mas depois disso, cada um para a sua cela. Eles não conversam. Eles têm os dias de conversa. E se eu não me engano, não sei se é a cartucha ou que mosteiro que eles passam não sei quanto tempo do ano sem se falar.
Aí eles têm um dia que eles podem conversar um momento, apenas, a cartucho, tá? Mas o resto da vida, do ano, assim, não fala com ninguém. São todos separados, né, vivem nas suas celas. Parece que a alimentação também é na cela, então não tem essa... É uma vida de solidão, como os eremitérios antigamente, né? A vida monástica surgiu assim. Os eremitas empreendiam esse processo da fuga mundis exatamente. Eles se isolavam do mundo sozinhos, não viam ninguém, não falavam com ninguém. Obrigada, Thalita. Tem as filhas também, né? Cartucho. São os Tem, filhos e filhas da... Normalmente as ordens, né, monásticas, elas têm o ramo masculino e o ramo feminino. Assim como as congregações religiosas têm o ramo masculino, feminino e até mesmo o ramo das ordens terceiras que se falam, né, que é mais ligado aos leigos. Ainda bem que, pelo que eu vi, o Padre Claré, ele tinha esse dom da percepção, onde ele via, porque ele teve a visualização Nossa Senhora, ele viu aquela asfixia que ele teve, aquele mormaço, uma chuva, ele viu que era uma coisa de Deus. Então, graças a essas percepções, ele se manteve, não foi para esse seminário. Achei muito bonito isso. Ele foi um homem assim que estava muito atento aos sinais dos tempos. E nós vamos ver isso ao longo da autobiografia. Porque a autobiografia, ele escreve assim muito detalhado as experiências de vida dele. Valeria a pena vocês realmente lerem assim. Não é uma leitura não é uma leitura corrente, é uma leitura meditativa. Porque a autobiografia, ela é um livro de espiritualidade. Então ela é muito densa. Não é assim, eu pego, leio corrido só. Não, é um livro de meditação. É entrar na vida de um santo, de um homem, né, de uma pessoa que fez uma experiência muito profunda de Deus. E nós sempre falamos, né, que a vocação de Claré, na verdade, era um espírito para hoje. O espírito de Claré é sempre para o futuro, não é só para o hoje. Ele visualiza as coisas para o futuro. Ele lança as coisas para o futuro. Né? Inclusive também, nós vamos até ver em algum momento aí, quando ele estava em Cuba, né, tudo que aconteceu em Cuba durante esses últimos anos, o Claré já havia previsto. Mas o fato que eu vi ali, que eu fiquei impressionada, que aos 5 anos ele já questionava a eternidade, não é isso? Ou eu entendi mal? Desde os 5 anos. Então já tinha além dele ter uma inteligência aflorada, ele tinha uma percepção maior ainda. Sim. Era uma graça de Deus.